A aula de hoje é sobre osmose, beleza? Pré-requisito, as aulas de ontem, para vocês entenderem o que aconteceu, tá? Quem estiver assistindo no YouTube, volta na aula anterior, tá? De transporte de membrana, veja a aula toda, anote tudo e depois você volta para cá, tá? Porque a aula anterior é pré-requisito para essa aula, senão você não vai entender nada do que vai acontecer aqui agora. Então, olha aí. Pessoal, esse transporte aqui é o transporte mais, assim, confuso, ele confunde um pouco, certo? Porque ele tem uma dinâmica diferente, mas que é basicamente a mesma coisa que eu falei ontem, tá? Mas vamos lá entender o que é osmose. Osmose, pessoal, você tem que entender três coisas básicas. O primeiro conceito que você tem que entender é que osmose é o movimento dissolvente, beleza? É um movimento dissolvente. Esse movimento dissolvente, galera, ele é o quê? É água, beleza? O solvente universal é a água. Não sei se o Matheus já falou isso para vocês, mas eu já falei que o solvente universal é a água. Lembram disso? Em algumas aulas eu já falei sobre isso. Então, osmose, primeiro conceito, movimento dissolvente, no caso, movimento de água, beleza? Outro conceito, ele vai ser um movimento através da membrana semipermeável. O que é o movimento através da membrana semipermeável? É um movimento através de uma membrana que vai deixar passar algumas coisas, mas que vai impedir a passagem de outras. Tem que entender isso. O que é semipermeável? Ele passa algumas coisas, mas deixa outras lá do outro lado. Não deixa passar, tá? Outro conceito é que você vai ter que ter o que a gente chama de gradiente de concentração para acontecer a osmose. Vai ser sempre o movimento da água, então, do movimento do lugar onde você está hipertônico. Ontem eu expliquei isso. O que é hipotônico. O movimento do local onde está hipotônico para um local onde está hipertônico. A gente chama isso de gradiente de concentração. Colocando isso em miúdos, é o quê? Vai ser de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Ou seja, de onde tem menos água, né? De onde tem menos água para onde tem mais água. Então, o que acontece? Desculpa, falei ao contrário. De onde tem mais água para onde tem menos água. Ou seja, de onde está menos concentrado, ou seja, tem muita água, mas tem pouco soluto, e de onde está mais para onde está mais concentrado. Ou seja, tem muito soluto, mas tem pouca água. Então, esse movimento vai acontecer sempre nesse sentido. A gente chama isso, pessoal, de gradiente de concentração. O que é gradiente de concentração? É quando você tem uma pressão osmótica, onde você tem o movimento da água sendo pressionada a sair de um lugar onde tem muita água para um local onde tem pouca água. Então, esse movimento vai ser sempre assim, onde tem muita água para onde tem pouca água. E esse onde tem muita água é o meio hipotônico. Onde tem pouca água é o meio hipertônico. Lembrando, pessoal, que em comparativo, dos dois lados da membrana, você tem que fazer uma comparação. Você não pode falar que é hipertônico ou hipotônico simplesmente porque você viu a concentração da solução lá, não, beleza? Você tem que fazer um comparativo do que está de um lado do que está do outro lado. Tem que fazer uma comparação. Lembra da animação que eu mostrei ontem? Aquela animação eu mostrei bem isso. De um lado tinha muita molécula, do outro quase não tinha. Então, a tendência era migrar para onde tinha pouca molécula. Beleza? Até aqui, galera, tranquilo? Vamos tocar o barco. Então, olha aí. Observe essa imagem aí, pessoal, para você nunca mais esquecer o que é osmose. Observe essa imagem. Eu tenho duas moléculas aí. Eu tenho uma membrana semipermeável em amarelo, beleza? Consegue observar aí, ó? Eu tenho uma membrana semipermeável aqui, ó, certo? Aí eu tenho dois tipos de molécula. Eu tenho essa moléculazinha azul e tem essa molécula vermelha. Observem que o tamanho da molécula é diferente. Consegue ver isso? O tamanho das moléculas é diferente. Eu tenho essa vermelhinha, ela é maior, né? E essa azulzinha é menor. Se você observar mais ou menos pelo tamanho do espaço que eu tenho aqui, ó, de passagem, você nota que a vermelhinha, ela não vai conseguir passar com facilidade aí, certo? Então, essa membrana é uma membrana semipermeável. Mas a azul
teoricamente, é um espaço onde ela consegue se infiltrar, ela consegue passar. Então, pensando nisso, galera, observem os dois lados dessa membrana. Eu tenho o lado A e tenho o lado B, certo? Esses dois lados aí, galera, fazendo uma pergunta para vocês. Eu tenho as duas moléculas dos dois lados? A pergunta é, eu tenho essas duas moléculas dos dois lados? Sim ou não? Sim. Sim, né? Eu tenho essas duas moléculas, ó, tem soluto aqui, ó, desse lado, tem soluto desse lado, tem solvente aqui e também tem solvente aqui. Então, essas duas moléculas, elas estão dos dois lados. Só que a concentração delas dos dois lados é diferente. Agora eu pergunto para vocês, aonde está mais concentrado das moléculas de soluto? Qual é o lugar que está mais concentrado das moléculas de soluto? Vamos observar isso aqui que a Emanuela acabou de falar. Olha aqui. A concentração ela é sempre baseada no soluto em relação à água, tá? Então, por exemplo, se eu tenho muito soluto de um lado, aquele meio em relação ao outro é hipertônico. Então, aqui do lado B, eu tenho mais soluto do que do lado A. Então, eu falo que esse meio é o meio hipertônico. Tá? Hipertônico. Tá? Em contrapartida, se esse meio é o hipertônico, esse aqui é o hipotônico. Beleza? Pronto, então eu já defini. Toda vez que você vê algum exercício, galera, que tem mais ou menos essa dinâmica, a primeira coisa que você tem que definir, qual é o meio hipertônico e qual que é o meio hipotônico, beleza? Então, qual que é o mais concentrado? Esse aqui, ó, é o mais concentrado. O mais concentrado. Esse outro aqui, se esse é o mais, esse aqui automaticamente passa a ser o menos concentrado. Entendeu aí, pessoal? Então, eu tenho essa dinâmica agora nesse experimento aí. Aí eu pergunto para vocês agora, sabendo do que é osmose, entendendo o que está na figura, a água vai sair do meio A para o meio B ou do meio B para o meio A? Exatamente isso, galera. Vai acontecer o movimento o quê? Vai acontecer o movimento do A para o B. Exatamente. Por quê? Porque o meio menos concentrado, certo? Onde tem mais moléculas de água, vai tentar equilibrar. Lembra da animação que eu coloquei ontem? O objetivo desses movimentos da membrana é fazer o equilíbrio das concentrações. Principalmente, galera, na verdade, somente, né, o transporte passivo, que é isso que a gente está falando. O transporte passivo tem essa tendência de fazer o equilíbrio das concentrações dos dois lados da membrana, certo? Então, se eu tenho um lado muito concentrado, a água vai sair e vai migrar. Se essa membrana ela é semipermeável, ela não deixa passar o soluto, entendeu? Ela não pode deixar passar o soluto, ela só vai deixar passar o solvente, no caso a água. Aí ela vai migrar. Então, obedecendo essa dinâmica, nós vamos ter no final do processo essa ideia aí, ó, que eu vou ter em uma parte onde tem muito soluto, a água vai migrar. Então, eu vou equilibrar. Da onde tem pouco soluto, a água vai ficar pouca também, para tentar equilibrar também aquele meio. Para quê? Para a concentração, galera, ficar igual. As concentrações vão ficar igual. Aí, é um conceito que vocês vão entender isso lá na química com o Matheus, né? Lá no segundo ano, provavelmente vocês vão entender o conceito de concentração. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas a concentração ela é dada pela quantidade de soluto dividida pela quantidade de solvente, certo? A concentração comum ela é dada pela quantidade de gramas de soluto dissolvida em uma quantidade de água, beleza? Então eu posso ter muito soluto, mas eu tenho que ter muita água para ter a concentração igual. Então, aqui no caso, A e B, no final, eles têm a mesma concentração, certo? Apesar de B ter uma quantidade de moléculas maior do que a quantidade de moléculas de A, mas a concentração é próxima, é bem quase igual, tá? Você tem que entender essa questão aí. Então, eu vou falar um pouco mais de concentração daqui a pouco, mas é esse parâmetro. Até aqui, ficou alguma dúvida? Pensando agora nos efeitos práticos da osmose, galera, nos seres vivos, nós vamos ter algumas questões aqui para discutir, certo? Então, a primeira aqui é o seguinte:
Tem um exemplo de osmose que é muito utilizado nas provas aí que o pessoal, que a gente costuma fazer, né? Provas de vestibular, Enem e tal, que é o exemplo da hemácia. Pessoal, eu vou exemplificar a hemácia, mas eu posso usar qualquer célula para fazer esse exemplo, tá? Eu estou usando a hemácia, mas qualquer célula eu posso fazer isso. Por quê? Porque esse experimento, anteriormente, ele foi feito por quem? Ele foi feito por alguns cientistas demonstrando o que acontece na hemácia, beleza? Demonstrando o que acontece na hemácia. Mas vamos lá. Eu peguei uma hemácia, a hemácia é uma célula, tá, pessoal? Uma célula anuclear, ou seja, ela não tem núcleo, ela é usada, ela é um glóbulo vermelho, ela anda no sangue carregando oxigênio, tá? Pega o oxigênio lá do pulmão e leva esse oxigênio lá para a célula. Essa é a função da hemácia. Então, essa hemácia, se eu colocar essa hemácia, galera, em uma solução isotônica, e ontem eu expliquei o que é isotônico. Isotônico é o quê? É quando dos dois lados da membrana você tem a mesma concentração, certo? A mesma concentração faz com que o meio fique isotônico. Se eu pegar essa hemácia e colocá-la dentro de uma solução isotônica, ou seja, na mesma concentração dentro da hemácia, se eu colocar ela na solução com a mesma concentração que está dentro da hemácia, o que vai acontecer com essa hemácia? Ela vai continuar normal. A entrada e a saída de água dela vai ser constante e ela vai manter a sua estrutura, ela vai manter constante. Tá? Mas se por acaso eu fizer isso aqui, galera, eu pegar e colocar ela numa solução hipotônica. O que é uma solução hipotônica? É uma solução onde eu tenho muita água, certo? E pouco soluto, certo? Eu tenho muita água e pouco soluto. Se eu pegar essa mesma massa e colocar ela numa solução hipotônica, vai acontecer isso. A gente chama de hemólise. Ela vai ganhar água. Por que ela vai ganhar água? Ela vai ganhar água por osmose. Porque a água por osmose não sai do meio menos concentrado e vai para o meio mais concentrado, não é isso? Se ela está num ambiente, numa solução que tem muita água, tá vendo que ficou até mais clarinho ali a solução que ela tá um azul claro, aqui está um azul normal, aqui está um azul mais claro, quer dizer, significa que a concentração diminuiu. Ou seja, eu coloquei muita água nessa solução, ficou clara a solução, beleza? Então, a água começou a entrar dentro da hemácia. Aí a hemácia vai fazer o quê, galera? Vai começar a inchar. Se a solução for muito hipotônica e continuar entrando água na hemácia, o que vai acontecer? A hemácia vai estourar. Isso vai acontecer com qualquer célula, pessoal, certo? Ela vai ficar inchada e vai acontecer o que a gente chama de hemólise. Ela vai quebrar. É a quebra das hemácias, nós chamamos de hemólise. Se ao contrário, eu pegar e colocar ela numa solução hipertônica, olha agora que o azul ficou escuro, bem mais escuro do que a primeira vez lá. Significa o quê? Que eu coloquei muito soluto. Tem pouca água, tem muito soluto. O que acontece? A água vai começar a fazer o quê? A água, de novo, a osmose é o quê? O movimento da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O que está menos concentrado agora? Fora ou dentro da hemácia? Dentro da hemácia está menos concentrado. Por quê? Porque eu fiz uma solução que a concentração dela está maior do que dentro da hemácia. Pô, a hemácia vai fazer o quê agora? Ela vai começar a perder água. Pessoal, esse exemplo aqui cai em todas as provas. Não tem nenhuma prova que eu já fiz que não caiu um exemplo desse. Se cair transporte de membrana, vai cair isso aqui. Você tem que entender esse negócio aqui, tá? Vai estar na nossa prova também. Então, se dentro da hemácia está menos concentrado, ela vai começar a sair, beleza? Ela vai saindo, e o que vai acontecer com a célula? Ao invés dela ficar túrgida, ela encher de água, ela vai começar o quê? Ela vai começar a ressecar, ela vai diminuindo o tamanho dela. Aí ela vai ficar o quê? Que a gente chama de grenada, vai acontecer uma grenação. Ela vai diminuindo de tamanho, vai perdendo água, ficando desidratada, certo? E aí ela vai morrer, né? Lógico, ela vai morrer porque ela vai perder água. Se a célula continuar perdendo água, ela vai morrer. Da mesma forma, se ela estourar, ela também vai morrer. Por isso que é importante a gente manter a concentração fora e dentro da célula. Pessoal, entendeu isso aqui? Se eu pegar também nas células vegetais, vai acontecer a mesma coisa, pessoal. Se eu colocar a célula vegetal
numa solução isotônica, ela vai continuar normalzinha, ó, o tamanho dela ali, ó, belezinha. Mas se eu colocar ela numa solução hipotônica, a solução está menos concentrada, o que vai acontecer? A água vai começar a entrar dentro da célula. A água entrando dentro da célula, galera, a célula vai fazer o quê? Ela vai começar a ficar túrgida, ela vai começar a ganhar. Nas células vegetais tem uma característica. O que acontece nas células vegetais? Como ela tem essa que está em amarelo aqui, observe em amarelo aqui, ó. Em amarelo, essa camada em amarelo é a parede celular, de celulose. E essa parede celular, ela é extremamente forte, ela é rígida, ela consegue segurar a pressão. A água vai entrar, só que ela não vai ficar túrgida, ela não vai estourar como acontece com a célula animal, certo? Porque ela tem a parede celular, a parede de celulose. Então, ela não vai estourar, ela vai manter a forma dela. O que pode acontecer? O vacúolo, que é essa região dentro da célula vegetal, que geralmente ele guarda substâncias, por exemplo, guarda amido, né? Guarda algumas outras substâncias químicas que a célula vegetal produz. No caso da célula vegetal, o vacúolo vai começar a crescer, o vacúolo vai aumentar. Então, é normal nós vermos células vegetais com um vacúolo grande com água, porque ela está túrgida. E geralmente as células vegetais, elas ficam desse jeito, tá? Elas ficam túrgidas. Por quê? Já viram uma folha que está muito na época assim, está muito quente o tempo e a folha tipo está seca, ela seca. E aí o que acontece? O que é aquilo? As células dela perderam água por transpiração e aí ela cedeu e ela ficou murcha. E aí a folha dela tipo murcha. Quando ela ganha água de novo, ela fica túrgida e aí ela incha e a folha fica retinha. Então, isso ajuda a célula vegetal a manter as estruturas delas rígidas, tá? Isso é uma das estratégias que ela usa para isso. Mas na célula vegetal, ela não vai ter essa lise, ela não vai estourar. Tranquilo? Aí o que acontece? Se eu colocar ela numa solução hipertônica, vai acontecer o que a gente chama de plasmólise. O que é plasmólise? É quando a célula vegetal vai perdendo água, certo? No caso aqui, o meio está concentrado, mais concentrado, e aí ela vai perder a água. Conforme ela vai perdendo água, a célula vai fazendo a plasmólise, tá vendo? E ela vai ficando murcha, vai murchando lá dentro. Observe, galera, aqui, ó, que deixa eu apagar esse negócio aqui. Que a parede celular, ela não vai se movimentar. Conseguem ver isso? Ó? A parede celular, ela vai só descer um pouquinho ali, ó, de acordo com o tamanho, ela vai descer um pouquinho, mas ela vai firmar. O que vai descer mesmo vai ser a membrana. A membrana vai começar a fazer essas projeções para dentro. Até que, se ela continuar perdendo água, o que vai acontecer? Ela vai morrer, né? Ela vai perder água, vai parar de fazer metabolismo e vai morrer. Então, ela vai se desidratar tanto que aí não vai conseguir aguentar, né? Entendeu aí? Então, isso aqui, no caso, célula animal, célula vegetal, esses dois exemplos caem muito aí nas provas. O importante a gente falar, pessoal, que a concentração comum é uma unidade química, tá? Uma unidade química, você vai aprender lá na química, com mais detalhes, que ela fala que você tem uma quantidade de matéria pela quantidade de volume em água, certo? Então, a concentração de uma célula, ela gira em torno, pessoal, aqui, ó, ela gira em torno de 0,9% de soluto. Então, a 0,9% de soluto, ou seja, a cada 0,9 gramas, eu tenho 100 ml de água. Se eu tiver a cada 0,9 gramas 100 ml de água, eu vou ter essa concentração de 0,9, beleza? Se caso essa concentração for menor, você entendeu? Eu diminuí a quantidade de soluto, vou diminuindo a quantidade de soluto. Se for menor que 0,9%, ela vai ser uma solução hipotônica em relação à célula. E se for maior que 0,9%, se for maior que 0,9%, ela vai se tornar uma solução hipertônica. Ou seja, ela vai, se você colocar essa solução hipertônica numa célula, a célula vai começar a perder água. Tranquilo? Então, essas concentrações aqui que vão contar se a célula vai perder ou não, se ela é hipotônica, se ela é isotônica ou se ela é hipotônica. Tranquilo?
Vou mostrar para vocês aqui agora um outro exemplo de osmose. Observe esse vídeo que eu coloquei agora. Ele vai mostrar uma estrutura dos paramécios, que é um protozoário. Paramécio é um protozoário, tá? Ele vive em ambiente aquático. Só que o que acontece? Como ele é uma célula que está no ambiente aquático, automaticamente o ambiente aquático tem mais água do que dentro dele, certo? Você concorda? Ou seja, qual que é o meio que está mais concentrado? Dentro do paramécio ou fora, na água, por exemplo, na água doce, lá na água salgada? Onde que está mais concentrado? Com certeza é dentro do paramécio, certo? Com certeza dentro dele. Por quê? Porque ele tem muito material orgânico lá dentro, tem sais minerais, tem um monte de coisa. Então ele está muito concentrado. Aqui acontece, a tendência é ele sempre ganhar água, galera. Sempre ganhar água. Só que aqui eu vou mostrar uma estrutura para vocês que faz a compensação disso. Então, conforme ele vai ganhando água, porque se ele continuar ganhando água, porque ele está hipertônico em relação ao meio, ele vai começar a ganhar água. Se ele continuar a ganhar água, o que acontece? Ele vai inchar e vai estourar, vai morrer. Então, como que esses seres aí conseguem sobreviver num ambiente hipotônico? Então, através dessa estrutura aqui, galera, chamado de vacúolo pulsátil contrátil. Esse vacúolo pulsátil, vou pausar, olha aí, ó. Vocês conseguem ver? A setinha está mostrando eles aí, ó. Olha o movimento deles. Olha lá. Conseguem ver aí? Tá vendo que ele aumenta de tamanho? Aqui, pessoal, ó, vou mostrar ele bem aqui, quando ele expulsou a água. Olha aqui, ó. Nessa hora aqui, ó, esse de cima aqui, ó, ele expulsou uma pancada de água lá, ó. Ele encheu de água e logo depois, olha o que vai acontecer. Ele vai soltar a água, vai diminuir de tamanho. Nessa hora, ele jogou a água para fora. Olha lá, ó. Olha lá. Viram? Ele jogou a água para fora. O que é isso? Vacúolo pulsátil. Nós vimos aqui claramente no paramécio. Quando você observar um paramécio, você sempre vai observar o vacúolo pulsátil. Ele fica abrindo e fechando. Abrindo e fechando. Quando ele abre, ele está enchendo de água, joga água para fora. Enche de água, joga água para fora. É tipo como você está num barco furado, né? No meio do rio. O que você faz? Você já viu aquela cena com a canequinha assim, tirando a água? É a função do vacúolo pulsátil, para evitar com que a canoa afunde. Então você fica lá com aquela cuiazinha colocando a água para fora. Exatamente isso que o paramécio faz, tá? E aí, pessoal, tranquilo? Tá? A difusão, então, ela vai ter um esquema diferente, mas é mais ou menos ao contrário do que a osmose faz. Então, a difusão, ela é um movimento agora do soluto, tá? Não é um movimento mais de água, é um movimento do soluto. Ou seja, o que é soluto? Numa solução, tudo que não for água é soluto. Beleza? Qualquer coisa que não for água é soluto. Então, eu tenho lá também a membrana plasmática. A membrana plasmática tem que ser, ou seja, permeável. Ela vai ser permeável a esse soluto. Então, vai ser o movimento do soluto através de uma membrana, certo? E ele tem que ter o quê? Tem que ser do meio hipertônico. Observa agora a diferença. Do meio hipertônico para o meio hipotônico. É o exemplo que eu dei para vocês lá ontem, na animação, na aula anterior. Eu fiz aquela animação e mostrei para vocês. Lembra que eu coloquei um monte de molécula de um lado? Quando eu abri os canais lá de passagem, as moléculas começaram a migrar. O que é difusão, galera? Difusão é simples. É quando você tem... É uma característica das moléculas que estão em solução, por exemplo, ou os gases. Quando você libera eles começam a se espalhar, entendeu? Pelo ambiente todo. Isso é uma característica dos gases, é uma característica dos solutos em solução. Coloquei, por exemplo, pensa agora aí, você pega sal, coloca uma colher de sal num copo com água. O sal vai ficar só naquela região aonde você colocou ele? Sim ou não? Não, né? Ele não vai ficar só ali. O que vai acontecer com esse sal? Ele vai espalhar, não vai? Ele vai começar a espalhar no copo todo. Isso é difusão, beleza? Então, se você tem uma membrana separando,
esse soluto, galera, você vai ter o quê? Você vai ter ele saindo de onde tem muito soluto, aonde está mais concentrado, para onde está menos concentrado, aonde tem pouco soluto. Entende? E aí, isso é a pressão osmótica, no caso. Só que, desculpa, a pressão osmótica é no caso da osmose. Eu esqueci de tirar esse slide aqui, ó. Eu esqueci de tirar isso aqui, mas isso aqui não faz parte de difusão. Pressão osmótica é na osmose, tá? Mas o que acontece? Existe uma pressão para essa molécula migrar através dos outros lugares onde ela não tem, beleza? Isso é difusão. Mesma coisa que eu falei ontem. Imagine você dentro do ônibus lotado. Qual que é a tendência você dentro do ônibus lotado? É sair do ônibus. Se a porta abrir, mano, você vai sair, né? Só se não for seu ponto, mas você vai sair. Você está doido para sair. Então é mais ou menos essa ideia aí, tá? Então a difusão, deixa eu só apagar esse negócio aqui. A difusão, então, vai ser isso aqui, galera. Eu tenho de dois tipos de difusão. A difusão simples e a difusão facilitada. A difusão simples é quando eu tenho a passagem de moléculas. Olha aqui, observa esse lado da membrana. Esse lado aqui, galera, ó, é o lado hipertônico, tá? Hipertônico. Por que é o lado hipertônico? Porque eu tenho mais moléculas do que o outro lado, certo? E do outro lado, em comparação, é o meio hipotônico, certo? Então, olha aí, eu tenho essa diferenciação aí. Então, qual que é? Olha aqui, ó, movimento, observa aqui o conceito, movimento do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então, olha aí, a seta vermelha está representando o movimento que esse soluto vai fazer. Simples, galera, não tem erro. É de onde tem muito soluto, lembra que é soluto, não é água. De onde tem muito soluto para onde tem pouco soluto. Então, vai fazer esse movimento aí, tá? Um exemplo aqui, galera, é que é o seguinte, você tem várias moléculas na célula que elas podem se movimentar. Eu tenho várias moléculas nas células que se movimentam. E outras que não se movimentam através de difusão simples. Outras que não passam. Então, por exemplo, eu tenho os gases, eles conseguem passar normalmente pela membrana. Oxigênio e dióxido de carbono. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo desses dois aí. As moléculas hidrofóbicas também conseguem passar. Molécula hidrofóbica, por quê? Porque a membrana ela é hidrofóbica aqui no meio, então ela consegue passar. Moléculas polares pequenas, ou seja, moléculas que não estão carregadas. A água é uma molécula polar. O etanol, o álcool, é uma molécula polar. Ela também consegue passar, mas elas são pequenininhas. Agora, o que não consegue passar? Moléculas grandes, por exemplo, como a glicose, eu tenho que criar um canal de passagem, e aí eu vou mostrar como que a glicose passa. E essas moléculas carregadas, olha aqui, ó, esses elementos químicos carregados, hidrogênio, cloro, tá? Os elementos químicos, os sais minerais, não conseguem passar, porque eles estão carregados, eles não conseguem passar, eles têm carga, certo? Lembra de carga? A gente falou de eletricidade lá no 9º ano, então é mais ou menos isso aqui. Então, esses aqui e os aminoácidos também não conseguem passar porque é uma molécula grande. Então, por difusão simples, passa isso aqui, ó, gases, moléculas hidrofóbicas e moléculas não carregadas ou polares, pequenas, tá? Dando um exemplo disso aqui, galera, vamos lá, ó. Onde isso aqui interfere na nossa vida, galera? O movimento de gases, oxigênio e gás carbônico, de dentro da nossa célula ou para fora da nossa célula, é mantido por difusão simples. Observa comigo. Você respira o gás oxigênio. Acompanha o meu raciocínio aí. Tem 3 minutinhos, acho que vou tentar explicar isso aqui para vocês. Você respira o gás oxigênio. Quando esse gás oxigênio entra na sua corrente sanguínea, lá através do pulmão, ele vai para a sua célula. Ele entra lá dentro da sua célula, ele vai para o sangue, e o sangue leva ele para dentro, perto da célula. Quando ele chega perto da célula, lá, aqui do lado de fora da célula, bem aqui do lado de fora, coloca aqui, ó, O2. Quando esse O2 chega aqui, perto, no lado de fora da célula, a célula, galera, está produzindo energia, certo? A célula está produzindo energia. E o que acontece aqui, pessoal? Acontece que, conforme ela vai produzindo energia, ela vai produzindo gás carbônico. Ela tem que usar oxigênio para produzir energia e liberar gás carbônico.
ela usa o oxigênio. Então, o que acontece? Toda vez que o oxigênio entra, ele vai para onde? Ele vai para essa via, ó. Ele vai ser produzido energia. Observa aqui, galera, isso aqui é muito importante. Presta atenção aqui. Esse oxigênio, está acabando já. Esse oxigênio, ele vai entrar dentro da célula e você vai produzir energia dentro da célula. Quando ele participa do processo de produção de energia lá, ele vai ser transformado em CO2. Ele vai ser convertido em CO2. Certo? Então, esse oxigênio entrou, foi convertido em CO2. Então, ele não é mais oxigênio. Não, a concentração de oxigênio dentro da célula, você concorda comigo? Conforme ele vai entrando, mesmo que entre muito oxigênio, a concentração vai estar sempre sendo queimada, vai estar sempre parando. Então, o oxigênio vai estar sempre sendo consumido, galera. Em contrapartida, eu vou estar produzindo CO2. E o que vai acontecer com o CO2, galera? Ele vai fazer o quê? Ele vai sair da célula. Por que ele vai sair da célula? Porque a concentração de CO2, dentro da célula, conforme vai se produzindo energia, vai aumentando. Então, o CO2 começa a aumentar a concentração de CO2. A célula não pode ficar com CO2 em excesso. O que acontece? Ele manda esse CO2 para fora. Então, dentro da célula está muito concentrado, vai para o meio menos concentrado, que é fora da célula. E o oxigênio, que acabou de ser transformado, dentro da célula, está pouco concentrado. Então, como está pouco, o que está fora, que está muito concentrado, vai começando a entrar dentro da célula, por difusão, ou seja, de forma simples. Então, os gases, galera, essa troca de gases acontece dentro das nossas células constantemente. E é essa forma que mantém as nossas células funcionando. Sem isso aí, não tem como produzir energia. Beleza, galera? Então, difusão simples e osmose é isso aí, tá? Na próxima aula nós vamos voltar com difusão facilitada, certo? E transporte ativo e fagocitose. Vamos ver se a gente consegue terminar tudo nas 2 próximas aulas. Beleza, galera? Tranquilo? Foi lindo. Tá acabando a aula já. Obrigado pela atenção de vocês. Valeu, hein, galera? Próxima aula. Amanhã eu quero vocês aqui de novo. Amanhã não, quarta-feira. Fiquem com Deus, hein? Tchau, qualquer dúvida, eu estou lá no